Amém. Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para agradecer por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Glória a Deus. Vamos dar uma perfeita palavra dois horrores da nossa água. Amém, irmã Pequena? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, irmãos. Mais uma oportunidade, né? Nós estamos aqui neste lugar para nós louvarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes nesta noite. Graças a Deus. Glória a Deus. Porque nós já sabemos que o Senhor Jesus, Ele já está operando maravilha no nosso mundo. Só de nós passarmos um dia, né, e chegarmos essa noite maravilhosa e estar aqui na presença do Senhor, para nós é motivo de alegria. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 196, nossa árvore. 196 da nossa árvore. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas
né, no sentido da gente dizer, o Senhor já voltou para muitos dos irmãos, né? Os irmãos só estão dormindo, esperando o momento do arrebatamento, né? Que nós sabemos que está muito próximo. Mas o Senhor continua nos alertando que precioso para nós é Ele, é Jesus na nossa vida. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 193 da nossa harpa. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são únicas e para que nós possamos, né, estar sempre, quando digo a minha família, irmãos, é a igreja do Senhor, porque nós somos uma família. Então vamos orar uns pelos outros, para que nós possamos estar firme e forte esperando esse dia maravilhoso, que é a vinda do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o Senhor. Aleluia.
verdade. para que o Senhor possa nos sustentar. Sim, Pai. Amém. De São Paulo, o Senhor é conosco. Glória a Deus. Irmã Selma, pela palavra de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá esquentando minhas pernas. Deixa eu ver para nós já falar o que Deus fez na tua terra. Glória a Deus. Cada um tem uma bênção a contar. Fala com o Ciá. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Desde domingo à noite que eu não pude estar aqui, gritei um grito forte, mas o Senhor nos deu graça e hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Então o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória. Então Ele é a causa de nós sermos consumidos. Aleluia. Então, todos os dias, como a nossa irmã disse, nós precisamos buscar o Senhor. Porque sem a presença do Senhor em nossas vidas nós não somos nada. Sem o Senhor, aleluia, nos direcionando, nós estamos perdidos como o mundo está perdido. Mas a graça do Senhor é que nos consola, é que nos orienta, é que nos capacita. Então, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Então, irmão, vamos ler aqui em Romanos, no capítulo 8, e versículo 31. Glória a Deus. Até o 39. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, mas é direcionada à igreja de Dom Bosco nesta noite. Então diz assim o apóstolo Paulo: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes se entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição, e o que mais eu amo aqui, irmão, que diz que o Senhor, Ele intercede por nós. Às vezes, nas nossas fraquezas, nas nossas angústias, nós nem sabemos orar. Mas quando dobramos os nossos joelhos, o Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite para interceder por nós. Glória a Deus. Para nos dar a graça, a misericórdia, de que tanto necessitamos. Porque aqui nós vemos que o mundo jaz no maligno. E tudo, irmãos, nós vemos que coopera para a volta de Jesus. Nós não precisamos ficar olhando daqui para ali, basta olhar para os acontecimentos, é um sinal que a figueira está brotando. E Jesus está voltando. Jesus está voltando.
Às vezes nós ficamos pensando, mas quanto tempo eu ouço falar que Jesus está voltando? Jesus nunca esteve voltando como ele está nos últimos dias. E muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas convertidas, esperando Jesus para o futuro. Não, nós temos que esperar Jesus, é hoje, é agora. Nós temos que estar preparados. Como nossa irmã disse, alguns foram na nossa frente, mas nós sabemos. Nós temos a alegria de que eles estão nos esperando ali no grande dia do Senhor. Então, irmãos, é maravilhoso servir esse Glória a Deus. É maravilhoso pertencer a esse povo que vai morar no céu. Aleluia. Então eu dou graças ao Senhor pela sua misericórdia, pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito por mim e pelos meus. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e maravilhoso Deus, eu te dou graças, Jesus, pela tua infinita bondade e misericórdia. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, meu Deus, para render graça ao teu nome, Jesus, para render louvor e adoração ao seu nome, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Deus. Obrigada, meu Deus, pela salvação. Obrigada, meu Pai, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito pela tua igreja, meu Deus. Doce Espírito Santo de Deus, vem renovar as nossas vidas nessa noite. Vem renovar a nossa fé, a nossa esperança. Vem conceder dons espirituais à tua igreja, meu Deus. Fala conosco de maneira gloriosa, de maneira poderosa, meu Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ouvir uma remunda? Aleluia. Glória. Glória a Deus. Louvado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Exaltado seja o Senhor. Amém. É verdade. Glória, glória. Glória a Deus. O Salmo 146. Glória a Deus. A fraqueza do homem e a fidelidade. Glória. Aleluia. Aleluia. Louva, minha alma, Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sabes o Espírito que eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Graças a Deus. O nosso Deus em todo tempo Ele é bom. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Aleluia. Ele ama todas as nações da terra. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Amém. Obrigado, Senhor. É maravilhoso. Nós temos que agradecer ao nosso Deus em todo o tempo. Amém. Em todo instante. Só agradeço por cuidar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastor Guimar, ora para os ministros, importante. É para crer na nome do Senhor, que é a mesma coisa. A glória. Graças aos irmãos, amém? Amém.
dias, eu sou perto de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, agradecemos o Senhor mais uma vez. Rendemos aos teus pés, porque o Senhor nos fez o reino do teu passo. Oh Deus, abençoa. Apresentamos, ó Deus, ao Senhor, as nossas ofertas, Senhor, filhos desta noite, para a manutenção da tua casa. Continua, Deus, abençoando e prosperando, ó Deus, a vida, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus. Assim nós apresentamos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Espírito, alma e Oh, oferta a ti, Senhor. Nossa verdadeira em oração de amor. Eu louvo a Deus consagrado, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem do selar. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Aproveita esse irmão vai passear. Amém. Glória a Deus. Glória. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Glória a Deus. Te esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava. Eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Naquela luz, sorri em seu lugar. E o nada e nada
longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo. Amo você, Meu filho amado, amo você, amo você, todas as vezes que a gente, com o carro aberto, né, a gente busca Deus no lugar onde Ele sempre está. Às vezes ficamos dispersos, deixamos Ele ir, meio de lado, mas basta a gente gritar, a gente vê o cuidado até a distância. Senhor, agradeço a oportunidade. Amém, Jesus. Glorificado teu nome, Senhor. Pastor Léo, orar por preletor dessa noite, que a gente começar a ler. Glória a Deus. Amém. O João Batista. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Saúde a todos na paz do Senhor. Vamos orar pela vida do João Batista, para que Deus possa usar ele poderosamente, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesta noite apresentar ao Senhor a vida de João Batista, Senhor, e pedir ao Senhor que o use poderosamente nesta noite, para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Pai, enquanto Ele ministra a Tua palavra, que a Tua glória venha envolver a Tua vida, e que o Senhor venha realizar a obra na vida dele, Senhor, abençoando de maneira poderosa. Pai, que o Senhor trabalhe em nosso coração, aquieta, Senhor, o nosso corpo, aquieta a nossa mente, aquieta o nosso coração, para poder receber do alto a palavra. Não é em vão estarmos reunidos, não é em vão estarmos aqui. Aqui o Senhor fala, aqui o Senhor se revela, aqui o Senhor cura as enfermidades, aqui o Senhor abre portas, aqui o Senhor dá força ao fraco, ânimo ao desanimado. E nós cremos, ó Pai, abençoa e usa poderosamente teu Filho, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos queridos. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez na casa de Deus. Glória a Deus. É muito bom estar na presença do Senhor. Aleluia. Sexta-feira, nesse friozinho, irmãos. É para poucos, né, estarem aqui, mas aqueles que têm assim, sede de Deus, sede de estar na presença de Deus, apreciando a beleza dele, né, sempre estão na presença do Senhor, independente de frio ou de calor. Glória a Deus. Irmãos, eu estava ali orando, né? Eu estava ali orando e na minha mente, acredito que até mesmo, o Espírito Santo ele fala na nossa mente, ele fala no nosso coração, ele fala conosco. E a irmã Ruth me convidou para trazer a mensagem, né? Eu vim de trabalho, trouxe meu filho, peguei meu filho e estou aqui. E aí, na minha oração, eu viajava pela palavra de Deus, né? Viajava, eu fui lá
naquele versículo que a irmã Selma leu, em Romanos 8, né? E fui também lá em João 17, onde nós vamos estudar domingo a respeito da oração de Jesus. A oração de Jesus intercessória por nós. E também por ele também e pela sua amada igreja. Nós vamos aprender isso, irmãos. Uma questão muito importante, né? Nós podemos até analisar que Jesus Cristo, ele orou. Se Jesus orou, quem dirá nós? Também não vamos orar? Né? E aí, continuando a viajar pela Bíblia, eu parei lá em 1 Reis, capítulo 18. Vamos ler aqui, Reis, capítulo 18, versículo 22. O que eu quero dizer com isso? Eu costumo ilustrar a Bíblia como um grande self-service, um grande restaurante. Por que eu digo isso? Nós, pregadores, os pregadores, eu não sei os demais, mas eu imagino que muitos pregadores, eles têm diante de si um enorme prato, né? Onde ele pode ali escolher dentro da Bíblia o que ele vai alimentar a sua alma. Nós podemos extrair da Bíblia vários temas, né? Podemos falar sobre união, podemos falar sobre amor, podemos falar sobre paz. E é por isso que muitas vezes o pregador ele tem dificuldade de escolher um tema para falar com a igreja. E é nesse momento que nós nos posicionamos diante do Espírito Santo para que ele nos diga o que falar. Né? O que falar. Eu imagino também que era essa a dificuldade que Jeremias tinha quando ele falou: Senhor, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Então Jeremias ele encontrava-se com um pregador também essa dificuldade do que falar, porque Deus escolheu para ser profeta. E aqui nós vamos ler Reis, 1 Reis, capítulo 18, versículo 22, onde nós vamos ver sobre um evento muito forte, né, dentro da nação de Israel, e que levou muitos a perceber, a encontrar novamente com o Senhor Deus, porque muita gente tinha perdido a referência do verdadeiro Deus. Que isso não esteja acontecendo com muita gente no nosso meio, né, irmãos? Tem muita gente que tem perdido a referência do verdadeiro Deus. Vamos ler aqui. Então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor. Os profetas de Baal são 450 anos. Deem-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhe deram, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. Sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, e dizia: clamai em altas vozes,
Porque Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se entalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até se derramarem sangue sobre si. Eu vou adiantar, só para a gente ver aqui como que Elias foi a ação de Elias depois de tudo isso que os profetas de Baal fizeram, né? Então chegou a vez de Elias. Ele falou assim, no 34, e disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o altar, sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tomar o coração deles para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lavou a água que estava no rego. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos aqui um episódio marcante na vida de Israel. Israel chegou num declínio espiritual muito grande, a ponto de perder a noção de quem é o verdadeiro Deus. Irmãos, um povo que vira vários sinais do nosso Deus, um povo que, primeiro, pelo menos aqueles mais velhos, né? Aqueles que ainda foram descendentes dos levitas, né? da época de Moisés, da época de Arão, dos sacerdotes, esses que foram descendentes desse povo, e viu ali Deus abrir o mar vermelho, e viu também na época de Josué Deus abrir o rio Jordão, e chegar num dado momento em que eles viveram uma vida tão dissoluta, tão fora dos padrões de Deus, que chegou num momento em que eles não sabiam quem era o Deus verdadeiro. Porque hoje em dia nós vemos que muitas pessoas estão vivendo na mesma situação de Israel. Por quê? Porque muita gente tem buscado solução para os seus problemas através de muitas outras coisas, mas não tem buscado a solução em Deus. Por que eu falo isso? Porque num dado momento nós vemos que um rei chamado Acasias, ele era conhecedor do Deus de Israel, mas ele era um homem que não queria servir a Deus, estava desviado. O que aconteceu? Ele ficou doente, ao invés dele recorrer a Deus, ele vai recorrer a um ídolo para salvá-lo daquela doença. Então Elias disse para ele: não há Deus em Israel para você recorrer a um Deus de Astarote, a Baal, a Ecrom. Elias desafiou o rei, porque o rei devia recorrer a Deus, que podia livrá-lo, que podia curá-lo daquela enfermidade. Mas não, ele foi tão orgulhoso que ele deixou de recorrer a Deus para recorrer ao ídolo.
a um Deus falso. Estava assim a situação de Israel. Ao invés de recorrerem a Deus para serem curados dos seus problemas, das suas enfermidades, eles recorriam aos ídolos. Agora eu te pergunto, será que o ídolo poderia curá-lo? Claro que não. Porque o ídolo, como diz o salmista, né, ele não tem poder algum para fazer nada por nós. Tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, né? Então, são ídolos feitos por mãos de homens. Mas o povo de Israel estava cego, estava incrédulo, a tanto que a gente viu aí esse caso desse rei. E aqui nós vemos que chegou no limite. Elias chegou no seu limite. Viu que todo o povo estava com o coração obstinado. Estava com o coração obstinado. Então Elias, para tirar isso, a prova, para tirar a dúvida do povo de Israel sobre quem é o verdadeiro Deus, Elias teve que fazer isso. Juntar todo o povo de Israel e todos os profetas de Baal num monte. E ali fazer esse desafio para ver quem é verdadeiramente Deus. Irmãos, é muito perigoso isso. Porque as pessoas deixar de crer num Deus que é verdadeiramente Deus para crer em algo que não é Deus, que não é o verdadeiro Deus. Quantas pessoas têm trocado Deus por tanta coisa? Tem trocado Deus pelo dinheiro, tem trocado Deus pela fama, tem trocado Deus por tanta coisa. E achando que esse Deus que ele está servindo é o verdadeiro Deus. Não é o verdadeiro Deus. A pessoa, ela tem dinheiro, ela fala, se eu precisar se eu estiver doente, eu procuro um médico, eu pago ele e me cura. Se eu tiver... Então, está servindo um Deus chamado dinheiro. Muita gente tem trocado Deus pela fama, né? Então, a fama lhe garante sucesso, a fama lhe garante isso. Tem sido igualmente o povo de Israel. Mas aí o profeta Elias, ele fez um desafio. Convidou todo o povo ali. E ali a gente viu que o povo estava ansioso. Parecia uma batalha de deuses. Mas o Deus verdadeiro venceria essa batalha. Como sempre, Deus nunca perdeu a batalha. E a gente conhece a história. Elias ali, ele sozinho. Olha que coragem. Ele diz, eu estou sozinho e vocês são 400 homens. Olha que coragem. Quem é de nós que teríamos essa coragem de enfrentar 400 homens sozinhos? Né? Elias aqui, ele foi um homem corajoso. Por quê? Porque era um homem conhecedor, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Então, se nós temos convicção do Deus que nós servimos, nós não precisamos ter medo de nada. Nós não precisamos temer aos profetas de Baal. Nós não precisamos temer às afrontas que eles nos fazem. Né? Porque nós servimos a Deus, confiamos nele. Aleluia! Então Elias, ele foi e ajuntou todo o povo e fez esse desafio. Irmãos, uma coisa importante aqui. O profeta Elias, ele fez uma coisa que todos aqueles que quiserem ver Deus responder, sempre deve ser feito. O que Elias fez? Ele pediu para arrumar o altar, para organizar o altar. O que isso significa? Significa que para Deus operar em nossa vida, para Deus agir em nossa vida, nós precisamos arrumar o nosso altar. Nós precisamos consertar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos melhorar os nossos caminhos. Nós precisamos melhorar a nossa relação com Ele. Isso é consertar o nosso altar. Às vezes a gente está querendo ver Deus operar, mas nós estamos com o altar bagunçado. Nós estamos com o altar desordenado, desorganizado. Não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos fazer a obra de Deus.
não queremos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então Deus não pode agir desse jeito. Né? Como assim? Muitas pessoas querem receber o batismo do Espírito Santo, mas não faz uma consagração, não quer fazer uma oração de madrugada, ou talvez até mesmo na igreja, não quer ser um crente assíduo nos cultos, na obra de Deus. Então o Espírito Santo não pode operar desse jeito. Ele não pode agir se a pessoa não mostrar que quer realmente essa bênção, não mostrar que quer realmente esse milagre na sua vida. Então quando a gente quer alguma coisa, a gente busca, a gente corre atrás, a gente pede. Então Deus opera. Então assim, irmãos, o altar foi arrumado. Por quê? Primeiramente, para Baal, eles arrumaram o altar, fizeram o altar bonitinho, né, para Baal. Mas eles, com aquela bagunça deles, eles acabaram danificando o altar. Subia no altar, pisavam no altar, espalhavam, fizeram uma bagunça no altar. Então, a bagunça tinha sido feita pelo povo de Baal, né? Pelos profetas. Então, para eles fazer, para Deus fazer um milagre ali, o altar precisava ser arrumado. Então, Elias, ele nem teve trabalho de tocar em pedras para arrumar o altar. Ele mesmo pediu para o povo arrumar o altar. Né? Porque o altar, quem desfez o altar não foi Elias. Foi eles que desfizeram o altar. Foi eles que bagunçaram o altar. Então quem bagunça o altar, quem tem que arrumar. Então Elias fez o povo arrumar o altar. E quando eles arrumaram o altar, ele não falou muito com Deus. Ele fez uma oração curta. Né? Enquanto os profetas de Baal fizeram aquela oração, né? Aquele diálogo lá com o seu Deus, que durou o dia todo, né? Eles ficaram até com fome, porque chegou meio-dia e nada, chegou à tarde e nada, e quando estava entardecendo, Elias, agora é minha vez. Então, irmãos, quando Deus quer operar em nossa vida, quando Deus tem que agir em nossa vida, muitas vezes, Deus, Ele age na mesma hora. Deus, Ele age no mesmo tempo. Porque Elias precisava de Deus agir naquele tempo, naquele momento. Então, quando Deus ele quer agir, não precisa, muitas vezes, Deus esperar acontecer daqui a anos, daqui a 100 anos. Deus pode agir agora. Deus pode fazer agora. Aleluia. Só depende da necessidade daquele momento. Só depende da necessidade do momento para Deus poder agir. Então Deus ele age segundo a vontade dele. Então Deus agiu ali porque era a vontade dele de agir. Porque Deus tinha pressa de fazer o povo de Israel crer que Ele é o verdadeiro Deus. Aleluia! Deus tinha pressa. Então se Deus tem pressa, irmãos, em agir em sua vida, Deus vai agir. Amém? Então Deus, Ele também tem pressa de agir em nosso meio. Deus tem pressa de agir em nossa igreja. Vamos crer que Deus vai continuar falando conosco, vai continuar salvando, vai continuar libertando. Deus tem pressa em salvar-nos. Deus tem pressa em libertar. Deus tem pressa em trazer a sua bênção. Por isso que esta noite você está aqui não é em vão. Você não está aqui, não é em vão. Deus te trouxe a este lugar, porque o milagre que Ele reservou para você, pode ser hoje que Ele pode te entregar. A bênção que Ele reservou, pode ser hoje que vai te entregar. Então, irmãos, vamos crer. Vamos sempre procurar arrumar a nossa vida diante de Deus. Observa e vê se tem alguma falha na sua vida, se tem alguma coisa que está você faltando de fazer. Eu costumo analisar o seguinte, irmão, nós temos várias ações que nós podemos fazer diante de Deus, que é orar,
que é ler a Bíblia, jejuar e evangelizar. Né? São várias coisas que a gente se ocupa como cristão diante de Deus. Se a gente falha numa dessas coisas, a gente pode, isso pode fazer, se a gente falhar em alguma dessas coisas, isso mostra que o nosso altar não está completo. Entendeu? Se a gente está falando alguma coisa, o nosso altar não pode estar completo. Então a gente tem que estar fazendo algo, estar sempre orando, estar sempre meditando a palavra de Deus, estar sempre consagrando, estar sempre fazendo a vontade de Deus, para que o fogo de Deus possa cair na nossa vida, possa queimar todas as impurezas, possa estar sempre nos incendiando, e assim a gente possa estar sempre sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Então é isso que Deus tem para falar conosco nesta noite, para nós possamos guardar e estar sempre mostrando através da nossa fé para os outros, mostrando através da nossa fé, do nosso testemunho para as demais pessoas, que o Deus ao qual nós servimos é o verdadeiro Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como que a gente mostra isso? Através do que Deus está operando em nós. Amém? O ímpio vai olhar para a sua vida e vai ver que sua vida é uma vida abençoada, que sua vida é uma vida transformada. Então ele vai ver através da sua vida que você serve um Deus verdadeiro, um Deus que é o seu pastor e que nada te falta. Então é isso que acontece quando nós servimos a Deus de verdade, quando nós temos nosso altar edificado diante de Deus. Nós mostramos para o povo, mostrando para o ímpio que nós servimos um verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do João Batista, em nome de Jesus. Queridos, antes de nós orarmos para finalizar, tem a consagração regional do ciclo de oração. Vai ser lá no João Pinheiro, sábado, dia 14, amanhã, né? Às 8h30. Tá bom, irmãs? Consagração do ciclo de oração, às 8h30, amanhã, lá no João Pinheiro. Todas as irmãs estão convocadas para estarem lá, em nome de Jesus. Amém, Ruth? Vamos colocar de pé? Domingo pela manhã, às 9 horas, nossa grande escola dominical. À noite, às 18, grande culto. Estejam todos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos finalizar nessa noite em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Vamos saber, irmã? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está esse caderno de oração, Senhor, e nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada pedido, cada necessidade. Pai, o Senhor tem respondido muitas orações, muitos pedidos, Senhor, colocados neste caderno, a qual a tua igreja tem orado, tem buscado, tem pedido a orientação do Senhor, e o Senhor tem feito grandes milagres, maravilhas, portas abertas, promoções, livramentos. O Senhor tem repreendido as enfermidades. Nós louvamos ao Senhor, mas ainda que tem, Senhor, alguns pedidos, a qual nós cremos que o Senhor é poderoso para responder, e apresentamos ao Senhor, que entra com providência, com mão forte. Se for enfermidade, venha repreender, Senhor. Se for a necessidade de uma porta de emprego, venha abrir. Se for um pedido, ó Pai, de promoção, venha promover os teus filhos. Venha prosperar os teus filhos em tudo. Pai, se for um pedido de conversão, para que o Senhor entre, atraia, chama para perto, que o Senhor possa salvar, libertar, transformar, que o Senhor venha realizar a tua obra, Pai, na vida de cada um dos teus filhos. O Senhor é o Deus poderoso desta igreja. O Senhor é o Deus a qual o profeta orou, e o Senhor respondeu com fogo. E nós cremos que o Senhor também responde às nossas orações.
Nós cremos que tudo que nós estamos apresentando ao Senhor não é em vão. Toma em tuas mãos, Senhor, abençoa, ajuda, repreende todo mal. Pai, eu quero apresentar ao Senhor a tua igreja e quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos teus filhos. Venha repreender todo mal-estar, venha repreender toda virose, venha repreender tudo aquilo que vier contra a vida dos teus filhos, ó Pai. É o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que protege. Nessa noite recebemos mais um pouco da porção da tua palavra para prosseguirmos a caminhada. Estamos para iniciar, ó Pai, um final de semana. Que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar de todo mal. Que o Senhor venha nos dar um final de semana abençoado, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas mãos. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Que o Senhor venha visitar, venha fortalecer, venha realizar a obra, Pai, na vida de cada um dos teus filhos, repreendendo todo mal. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu ministro a bênção do Senhor. Em nome de Jesus eu ministro a cura, a restauração. Em nome de Jesus eu ministro as bênçãos do céu sobre a vida dos teus filhos. E que cada um possa voltar para casa alegre, fortalecido, aquecido pela chama do teu evangelho, pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção pastoral. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos, sempre. Todos digam amém. Deus e Cristo abençoe a todos.